Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Nós vamos iniciar orando ao Senhor. Querido Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós declaramos, meu Pai, que desejamos a Tua presença em nossa vida, em nosso culto, em nosso lar. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bem, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 103. Se você puder, abra sua Bíblia aí, no Salmo 103. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aleluia. Então vamos bendizer ao Senhor nesta noite, e vamos bendizer ao Senhor iniciando com louvor, louvando a Deus nesse momento. E louvaremos com o cântico: vem, esta é a hora da adoração. Vamos juntos então cantar. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Bem, ainda mais um cântico nós vamos cantar. Vamos cantar junto com o grupo de louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor num cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Amém. Glória a Deus. Glórias ao nosso Deus. Que o Senhor receba esse nosso louvor, esta nossa adoração. E vamos agora, então, orar intercedendo pela vida das crianças e também orar pedindo para o Espírito Santo iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que possamos entender a palavra de Deus. Querido Senhor, em nome de Jesus agora nós primeiramente intercedemos, Senhor, pelas crianças. Deus, cuida dos nossos pequeninos, Senhor. Cuida, Senhor, das crianças que estão aí nos lares, em seus lares. Livra, Senhor, dos acidentes domésticos. Livre-as, meu Pai, das doenças. Guarda, Senhor, os nossos pequeninos, meu Deus. Senhor, abençoa também o papai, a mamãe. Abençoa, Senhor, aquela pessoa que está cuidando, responsável pelas crianças. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ajuda-nos, enquanto igreja, a cumprirmos aquilo que, Deus, que prometemos quando batizamos os nossos filhos, Senhor. De cuidar, de orar com eles, de orar por eles, de ensiná-los a palavra de Deus. Fortalece, Senhor, os nossos lares. Senhor, e pedimos também agora, fala conosco, Senhor. Continua falando conosco, meu Pai. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos entender e atender à Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, irmãos, esta noite nós iremos meditar no título Não há maldição para o que está em Cristo. E está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, 14 a 17. Abra sua Bíblia então e vamos juntos ler 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos, irmãos e irmãs, num tempo em que as pessoas se preocupam com as vantagens. Uma pergunta sempre se faz: o que eu ganho com isto? Infelizmente, em todas as áreas, em todos os campos da vida, tem se aplicado esse princípio que sempre leva as pessoas à concorrência, leva as pessoas a enxergar o outro como um adversário, como um inimigo que deve ser eliminado. Nós sabemos como foi o encontro de Paulo com Jesus Cristo lá na estrada de Damasco, quando ele caiu por terra e ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos capítulo 9, verso 4. Paulo, sabemos também que ele não foi discípulo como os outros apóstolos foram discípulos de Cristo, que caminhou junto com Cristo. Por isso, seus opositores não consideravam apóstolo
e diziam não terem autoridade para ensinar. E por todo lugar onde Paulo ia pregando, os opositores caminhavam tentando desmoralizá-lo. A aparência e a tradição é somente o que conta para muitas pessoas, que muitas vezes julgam e descartam os que não fazem parte do mesmo grupo a que pertencem, por julgarem não ter nada a oferecer ao grupo, portanto não merecem andar conosco, não merecem caminhar conosco, não merecem fazer parte do nosso grupo. É assim o pensamento, infelizmente. O apóstolo, então, no texto que lemos, nos mostra que o Evangelho é muito mais do que uma simples história sobre Jesus. Nos mostra que é muito mais, né? Ser discípulo é muito mais do que isso. É muito mais do que ter a aparência de cristão. Muito mais é ser discípulo. O Evangelho, irmãos, é o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que restaura a condição humana, que vence a separação causada pelo pecado, que faz-nos olhar para o outro, não como adversário, mas como próximo. O Evangelho é algo que inaugura uma nova etapa na vida do ser humano, da nova criação, da nova criatura. O Evangelho é a boa notícia de que em Jesus há salvação, em Jesus há libertação, em Jesus há restauração, que remove a maldição do pecado da vida daquele que recebe o Senhor Jesus Cristo. E o texto que lemos nesta tarde, nesta noite, para a nossa meditação, o texto nos propõe verdades. E a primeira verdade que o texto nos propõe é que Cristo morreu por nós, para vivermos por Ele. Versículo 14 do texto que lemos. O amor de Cristo é que nos constrange quando consideramos que um morreu, ou um só morreu por todos. Consequentemente, todos morreram. O apóstolo mostra o que deve verdadeiramente motivar um cristão a entregar-se para o trabalho na obra de Deus. Muitos buscam motivação para a vida da mesma forma que buscam para o trabalho secular, pensando na recompensa, porém se esquece do que Cristo fez por nós, sem esperar recompensa. Cristo, por amor, morreu em nosso lugar, se tornou ou se entregou voluntariamente. Ele sofreu pelos nossos pecados, foi acusado pelas nossas culpas, ele pagou a nossa dívida e rasgou a cédula, o documento que nos considerava pecadores, que nos considerava condenados. O documento que era contra nós foi rasgado por Cristo, como está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, de 14 a 17. E ele fez tudo isso cravando na cruz. Ele cravou na cruz a nossa dívida, a nossa culpa, o nosso pecado e morreu por nós, ali naquela cruz. O amor de Cristo que nos salvou pela graça. E essa deve ser a nossa motivação. Ele nos constrange. A palavra traduzida por constrange pode ser também traduzida por impulsionar, dar impulso, impelir, incitar. O que dá impulso, motiva a viver uma vida de serviço ao Senhor. E o que deve nos motivar? O amor de Cristo, a graça de Deus, que enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. É isto que deve nos motivar a viver pelo Cristo que nos amou. Versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Quem são os que vivem?
São aqueles que já receberam Cristo como único e suficiente Salvador e vivem a vida de Cristo, e vivem por Cristo, e vivem para Cristo. É justo, pois Cristo morreu a nossa morte, então devemos viver para Ele. Viver para Cristo é abandonar o que é contrário aos seus ensinamentos e à sua vida. É morrer para o pecado, é ressuscitar com Ele para uma nova vida, é viver neste mundo segundo a lógica do reino de Deus implantado por Jesus, reino de alegria, reino de paz, reino de amor, reino de verdade, reino de justiça. Paulo ensina, no texto que nós lemos, que morrer e ressuscitar com Cristo é muito mais do que aparência, é muito mais do que roupa, é muito mais do que até mesmo o linguajar de cristão, de evangélico, é muito mais. O cristão não deve viver de aparências, não deve viver para que os outros vejam, muitas vezes, vejam uma verdade que não é verdade, uma mentira. As aparências enganam, não é assim que diz o ditado? Nem sempre o que parece é verdadeiro. Paulo está dizendo que a autoridade para a pregação do Evangelho vem do novo nascimento, vem da verdade de que Cristo morreu por nós e nós devemos viver por Ele, e nós devemos viver para Ele, e nós devemos viver com Ele, a nova vida conquistada para Ele, conquistada por Ele na cruz do Calvário, para todos os que creem no seu nome. Ainda há uma segunda verdade. A segunda verdade é que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Paulo mostrou então que a sua autoridade não estava baseada na aparência, ou no fato de ter ou não andado com Cristo como os outros apóstolos, mas no que aconteceu com ele após o seu encontro com Cristo, lá na estrada de Damasco. Mudança de rumo, mudança de vida, mudança de mente. Ele caiu aos pés do Senhor Jesus, se despindo da sua arrogância, deixando de ser perseguidor do Evangelho e passando a ser perseguido por causa dele, sofrendo com Cristo, por Cristo e vivendo como quem foi reconciliado por Deus. Em seu novo nascimento, na estrada para Damasco, as escamas foram removidas, foram retiradas da sua visão. Escamas que impediam que ele enxergasse quem realmente era o Cristo. Quando nos encontramos com Cristo, meus irmãos, e cremos nele, somos reconciliados com Deus pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando em que momento que se dá o novo nascimento? É quando caímos aos pés do Senhor Jesus e reconhecemos que precisamos dele para nos render a Ele, até mesmo para nos render a Ele, precisamos dele, dependemos do Espírito Santo, precisamos confiar na sua maravilhosa graça, no seu amor incondicional e no seu perdão. E qual é o efeito da reconciliação? É deixar de perseguir o Evangelho e passar a ser, se necessário, perseguido por causa dele, como aconteceu com Paulo. Enxergar quem realmente somos. As escamas devem ser removidas, nós devemos enxergar quem realmente somos e quem realmente é Cristo, e aceitarmos o novo nascimento e nascermos novamente, como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nos nascer de novo, buscando a santidade,
desejando ser santo e desejando viver em santidade, vivendo a cada dia o perdão de Deus. É viver o perdão de Deus, é reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas e saber que os outros também possuem fraquezas e aprendermos a perdoar o nosso próximo, assim como Deus perdoa os nossos pecados. Amando, vivendo e proclamando o reino de Deus, não escondendo o tesouro que foi nos dado pela graça em Jesus Cristo, a salvação, mas proclamando aos quatro ventos que em Cristo há salvação para todo aquele que crê. Proclamar que um morreu por todos, Cristo venceu a morte e nos deu uma nova vida. E por Ele, agora, nós temos acesso ao Pai. Assim vive aquele que é reconciliado com Deus. E ainda há uma terceira verdade. A terceira verdade é que quem está em Cristo é uma nova criatura. Versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que uma nova realidade apareceu. Em outra tradução, eis que tudo se fez novo, sem maldição. Tudo se fez novo. Nova criatura recriada através de um novo nascimento. Uma criatura que não vive somente pelas aparências. Paulo, segundo os seus inimigos, não tinha autoridade para pregar o Evangelho. Porém, a autoridade dos cristãos não está e não deve não estar baseada na aparência, nas tradições. Ela está baseada, sim, no novo nascimento. Quando nascemos novamente, quando nascemos, morremos para o pecado, renascemos com Cristo para uma nova vida, para viver em novidade de vida. É assim que diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque agora o ódio já passou. Ele foi vencido pelo amor de Cristo em nossa vida. A maldade já foi vencida. O complexo de inferioridade já foi vencido por Cristo, bem como o complexo de superioridade também já foi vencido por Cristo, e agora somos humildes, tanto quanto Cristo foi. E é isso que olhamos para a humildade de Cristo e buscamos a humildade de Cristo para nossas vidas. Nós nos tornamos novas criaturas, recriadas pelo novo nascimento em Cristo Jesus. E as maldições? Muito se fala em maldições hereditárias. E há pessoas pregando sobre maldições hereditárias, que caminham por gerações, causando tragédias na vida das pessoas. Mas nós aprendemos na palavra de Deus, em João capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo a libertação, as coisas velhas já passaram, uma nova realidade surge em nossas vidas. Isaías 53, capítulo 53, versos 4 e 5, nos ensinam uma verdade maravilhosa. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos
sarados. Glória a Deus por isso. Portanto, irmãos e irmãs, portanto, queridos, não há maldição para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não há maldição sobre a sua vida. As coisas velhas já passaram. É a palavra de Deus que nos ensina desta maneira. Eis que tudo se fez novo. É bem verdade que a vida antiga pode deixar padrões a serem abandonados por nós, mas não padrões espirituais que se alojam automaticamente na família, nada disso. Padrões não são padrões que devem ser quebrados por campanhas, por cursos, por treinamentos, nada disso, nada disso. Os cursos, treinamentos, mas padrões que só podem ser vencidos quando vivemos como nova criatura, recriados em Cristo. É este viver diário, viver com Cristo é que garante que toda maldição foi quebrada. É a nova vida em Cristo que nos faz romper totalmente com o passado e viver a nova realidade conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário para a vida daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Aplicações práticas. A primeira, a palavra de Deus, então, ela nos convoca a vivermos por aquele que morreu por nós. A não colocarmos a nossa própria vida como centro, mas olharmos para o amor de Cristo e vivermos por Ele. A repassarmos o grande amor, o grande perdão que recebemos. A valorizarmos a vida e o bem-estar do outro, tanto quanto valorizamos a nossa própria vida. É amar o próximo como a ti mesmo. É viver para o outro. É viver pelo outro. É enxergar o outro. Valorizar o outro mais do que valorizamos a nós mesmos. Não considerar o outro como adversário, mas como o nosso próximo que deve ser amado e perdoado. 2. A palavra de Deus nos convoca a vivermos como pessoas reconciliadas por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo morreu para que fôssemos reconciliados com Deus. Então, devemos viver a vida que Ele conquistou para nós, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. 3. A palavra de Deus nos dá a boa notícia de que não há maldição para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Portanto, quando aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida, não ficamos isentos de sofrimentos, das provações, das doenças, mas a nova vida nos cura sim da morte enquanto separação de Deus. O novo nascimento garante que a maldição da separação eterna do Pai está quebrada em nós, pois fomos reconciliados com Deus. Portanto, não há maldição para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, então, orar ao Senhor,
Querido Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo que passamos na tua presença. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos em Cristo a salvação. Obrigado, Senhor, porque em Cristo não há mais maldição sobre a nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Te louvamos. Bendizemos o teu nome, meu Pai. E agora queremos interceder também, Senhor. Interceder pelos que sofrem, pelos que estão doentes. Interceder, Senhor, pelos que estão sentindo dor. Tem misericórdia, Senhor. Alcança agora, Senhor, cada lar. Ó Deus, cada pedido de oração, Senhor. Senhor, cada necessidade dos meus irmãos e irmãs. Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve a oração, a nossa oração, Senhor, e abençoa cada lar. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Senhor, consola e conforta aqueles que estão sofrendo, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Antes de encerrarmos e de impetrarmos a bênção, vamos cantar. Vamos cantar um cântico com o nosso irmão João Xavier. É o cântico 225, Graças Dou. Vamos juntos agradecer a Deus tudo que Ele fez e tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pela esperança que morreu, pela cruz do sofrimento, eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças rendirão. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Um beijo a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.